Boa noite, amigos e colegas aqui do Instagram. Hoje eu vou fazer alguns comentários sobre as atuais demandas de diagnóstico na clínica. Que terapeuta em sua clínica, ou muitas vezes nem precisa ser terapeuta, né? Basta conversar com um amigo, numa mesa de bar, por exemplo, para escutar algumas hipóteses diagnósticas a seu respeito. Por exemplo, você acha que eu tenho um TDAH, né? Você acha que eu sou bipolar, né? Você acha que eu sou meio autista, eu tô achando que eu tô meio deprimido, ou essa hipótese às vezes pode se estender ao outro, né? Você acha que a minha mãe era narcisista? Você acha que meu chefe é um sociopata? Eu acho que meu ex era um psicopata. É curioso como dificilmente, né, quem anuncia essa hipótese sobre o próprio sofrimento é o causador de sofrimento a alguém. Né? Geralmente, ou a pessoa causa sofrimento a si mesma, ou ela está numa condição de vítima de alguém que pode portar um transtorno. Né? Essas hipóteses, né, costumeiramente são um certo repeteco de muitos conteúdos frouxos, né, que circulam na internet, que fazem testes e diagnósticos instantâneos sobre certos transtornos, etc. Mas, para além disso, fica evidente que hoje em dia, né, a forma como a gente caracteriza as diferentes subjetividades é predominantemente psicopatológica. E a gente observa isso pelo léxico. Além dos exemplos que eu dei, caem em desuso outras descrições: o desatento, o preguiçoso, o mal educado, o perdulário, o mentiroso, o inconsequente, o nervosinho, o impaciente, o bebezão e o louco. Isso não é menos importante, a gente já vai ver por quê. O que acontece é que todas essas características ficam confortavelmente acomodadas numa nosografia de transtornos. Bem, o Byung-Chul Han vai dizer nesse ensaio maravilhoso que é a Sociedade do Cansaço, que a sociedade disciplinar produzia loucos ou delinquentes, né? Como seu desvio. E hoje a sociedade do desempenho produz deprimidos e fracassados. Se antes o tratamento dado a esses desvios na sociedade disciplinar que produzia o louco e o delinquente eram as instituições totais, como o manicômio, o presídio, hoje o tratamento dado aos desviantes da sociedade do desempenho é a medicalização. Assim, de modo que a demanda clínica de diagnóstico desenvolvido de forma séria deixa de atender às vezes, uma questão de custeio ou acessibilidade, acesso, né, a terapias autorizadas ou não por planos de saúde, afastamento do trabalho, concessão de benefícios, acessibilidade, inclusão e outros direitos, e passa a figurar também assim como um acessório discursivo, por vezes indispensável, nas dinâmicas de reconhecimento. Tem um poema do Paulo Leminski que se chama Dor Elegante. Eu convido vocês a buscar, é um poema super curtinho, mas ele coloca ali mais ou menos o sofrimento como se fosse um charme. E o que se verifica, historicamente falando, é que isso se deve a uma retificação muito sagaz e inteligente do ponto de vista do marketing, né? Foi a partir do DSM-3 que o termo disease, doença, cai em desuso e é substituído pelo termo disorder, que é desordem, transtorno, dificuldade, ou seja, assim, a doença é forte, a doença é pesada, né? A doença não vende tanto, né? O transtorno ele pode ser mais leve, mais localizado, ele é mais democrático. E o Christian Dunker, professor de psicopatologia da USP, no ensaio Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, ele vai dizer assim: a despatologização da doença mental, que agora pode ser desestigmatizada por sua renomeação como um transtorno, desordem ou dificuldade, corresponde uma
a uma repatologização generalizada pela qual todos nós aceitamos nossos sintomas como normais. Doença não vende o quê? Remédio, medicalização. E o que temos a partir daí, e nas próximas versões do DSM, é uma sofisticação descritiva cada vez mais pormenorizada dos afetos humanos e passível de combinações, de arranjos conforme a conveniência, né? Um dos problemas disso são muitos. Por exemplo, uma proliferação indiscriminada de diagnósticos frouxos e subsequente medicalização indiscriminada, a banalização mesmo do sofrimento de sujeitos que têm um grau de comprometimento dado o seu sofrimento no laço social, na permanência do laço social. Eu vou me deter num problema que é um pouco mais geral, que é um esvaziamento narrativo, né? Um empobrecimento da capacidade narrativa do sujeito ligada ao reconhecimento de ordens multifatoriais e determinantes em certa situação de sofrimento. Ou seja, fica muito reduzido, fica muito empobrecido o que fazer com isso, fora incluindo os discursos políticos, econômicos, sociais, culturais, étnicos, sexuais sobre os sofrimentos, reduzindo tudo isso ao discurso do déficit. Ok? Vamos voltar às demandas de diagnóstico? Até o próximo vídeo.